Olá, amigos do Avante, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre as 5 principais competências de um grande líder. Se eu te falar para pensar neste momento em um líder, com certeza a pessoa que você pensar será muito forte nessas 5 coisas que eu vou dizer aqui. Talvez ela seja forte, muito forte em 4 e forte na quinta. Talvez ela seja muito forte nas 5 coisas, porque essas são as 5 competências principais para um grande líder. A primeira delas é a comunicação. Um grande líder é um ótimo comunicador. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um grande líder precisa ser um apresentador de televisão, palestrante, nada disso. Quando eu falo boa comunicação para um líder, é porque a comunicação tem que ser assertiva. Ela tem que ser aderente ao seu público. Boa comunicação não é aquela pessoa que fala difícil, é a pessoa que fala com uma linguagem aderente ao seu público. Portanto, se eu trabalho num banco, eu preciso falar conforme o meu público. Se eu trabalho no chão de fábrica, eu tenho que falar conforme o meu público. Comunicação aderente. A comunicação ela tem que ser agregadora. Muitas vezes, ao conversar com um grande líder, você aprende pequenas coisinhas todo dia. A comunicação do líder tem que ser clara. Claro, o líder ele vai delegar tarefas. Se ele não for claro, se ele não for linear, esse líder não vai conseguir passar a missão para o seu liderado. E além disso, a comunicação tem que ser uma via de mão dupla. O que eu quero dizer com isso? Amigos, comunicar não é só falar e gesticular. Comunicar é também ouvir. Portanto, um grande líder, ele tem a consciência que ele precisa ouvir as pessoas e aprender com elas também. A segunda grande competência é o poder do feedback. O grande líder, o líder atual, ele tem que saber dar feedbacks. E quando eu falo feedback, não é só a crítica, muito pelo contrário. Feedback ele tem duas faces. Ele tem o feedback positivo e o feedback de transformação. Professor, o que é o feedback positivo? É o elogio, é o reconhecimento que você faz a alguém que fez um grande trabalho, que fez um bom trabalho. E o feedback de transformação? É aquele que muita gente chama de feedback negativo, mas eu não gosto desse nome. Porque feedback negativo, não é isso. É o feedback de transformação. Eu gosto de uma frase que eu falo há muito tempo que é assim: feedback, seja para coisa boa ou para coisa ruim, ele tem que ser sempre construtivo, sempre positivo. Portanto, quando o meu colaborador teve alguma atitude que eu não gostei, teve um comportamento incompatível com o nosso time, com a nossa empresa, ou cometeu algum erro técnico e eu preciso conversar com ele, dar um feedback para ele, eu vou dar um feedback de transformação. Porque eu vou transformar aquele comportamento inadequado em um comportamento adequado, em um comportamento esperado. Eu vou transformar aquela atitude que eu não gostei em uma atitude positiva. Portanto, feedback positivo ou feedback de transformação. Corta esse nome negativo aí do seu vocabulário, legal? Terceira coisa, terceira competência, todo líder tem que saber elaborar e traçar estratégias para atingir metas. Amigos, sabe aquela história? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Um líder ele está à frente. Portanto, ele precisa saber elaborar estratégias. Ele precisa saber elaborar metas. Isso é fundamental. E no caminho da elaboração das metas e da estratégia, ele vai trabalhar certamente com inovação. Então veja, né, professor, como é que é essa terceira competência? A terceira competência é saber elaborar metas e saber elaborar estratégias. E para ter essas metas e estratégias assertivas que consigam atingir o objetivo, o líder tem que ter inovação. Percebe que a inovação ela é uma subcompetência aqui da minha estratégia e da minha elaboração de metas. Tudo bem? Quarta competência, o líder ele tem que saber desenvolver as pessoas da equipe. Professor, saber desenvolver as pessoas sem dúvida. Amigos, o líder tem que ser coach. Não é esse coach modinha que nós temos por aí. Hoje a palavra coach está muito desgastada por questão de modinha. Mas não é isso. É o coach na acepção da palavra. O coach desenvolvedor, aquele que realmente vai
pegar a pessoa do lugar 1, do ponto 1, e levar a pessoa para o lugar 2, ou seja, para o ponto 2, que é um ponto acima, é um ponto melhor. O trabalhador, o liderado, ele tem que enxergar que trabalhando com aquele líder, ele está evoluindo. Por isso, o líder precisa ter estratégias e ferramentas para poder conseguir desenvolver a sua equipe, desenvolver a competência da sua equipe. O colaborador ele tem que saber, poxa, eu entrei, comecei a trabalhar com o meu líder, eu tinha isso de competência, e quando eu mudei de área, mudei de empresa, eu passei para esse nível de competência. O líder tem que ser coach, tem que ser um líder desenvolvedor. E a última coisa é a gestão de equipes. Veja, eu, como líder, eu tenho que saber gerir a minha equipe, gerir as pessoas da equipe. Veja que um grande exemplo disso é o futebol. Tem muitos técnicos de futebol que são ótimos tecnicamente. O que é isso? O cara é ótimo de estratégia, o cara é ótimo de tática, ele entende o futebol como ninguém. No entanto, a gestão de pessoas dele é ruim. Eu não vou citar nenhum técnico aqui, obviamente, até para não cometer nenhuma injustiça, mas a gente ouve isso nos noticiários esportivos. Ah, fulano é ruim de vestiário. O que é isso? Ele não gere bem a equipe. E eu vou dar um exemplo contrário. O Tite, atual técnico da seleção brasileira. Você pode gostar dele ou não gostar dele em termos técnicos, nas competências técnicas. Ah, o Tite não levou tal jogador, o Tite não sei o quê, o Tite não manja nada de técnica, de tática. Você pode pensar tudo isso. Mas o Tite é um ótimo gestor de grupo, é um ótimo gestor de equipe. Dizem até que é paneleiro, aí eu já não sei, aí é maldade de quem comenta, mas ele é ótimo de gestor de equipes. Tanto é verdade que 99% dos jogadores que já passaram pelo Tite sempre elogiam ele. Por quê? Porque ele é bom de vestiário, ele é bom de equipe, é aquele treinador, é aquele líder que quando tem um problema, ele sabe resolver, que quando tem um conflito dentro da equipe, ele sabe como agir. É aquele líder que não fala nas costas, ele fala na frente, ele chama para conversa, ele sabe conversar, ele não deixa a ponta solta. Então, veja, fazer a gestão da equipe. E quando eu falo fazer a gestão de equipe, amigos, tem um monte de coisas envolvidas aqui dentro, legal? Tem um monte de coisas envolvidas aqui dentro que eu não vou nem entrar, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas se você quiser aprender mais sobre essas 5 competências, se você quiser ser um líder realmente espetacular, um líder que consegue extrair, né, o melhor da sua equipe, consegue atingir os resultados, conheça o nosso treinamento chamado O Líder Atual. O Líder Atual é justamente para você desenvolver as 5 competências principais da liderança na atualidade. Nós teremos uma turma agora no dia 30 de julho e 6 de agosto, então são 2 sábados, das 8h30 até as 14h30, são 10 horas de treinamento presencial aqui na Avenida Paulista, onde nós vamos trabalhar de forma vivenciada. Atenção, de forma vivenciada, essas 5 competências que eu comentei. Quando eu falo de forma vivenciada, é porque nós vamos fazer exercícios, é porque nós vamos fazer dinâmicas, é porque nós vamos fazer aqui atividades, algumas lúdicas, outras nem tanto, que vão fazer você refletir, que vai fazer cair algumas fichas para você de maneira ampla, de como fazer para poder gerir uma equipe melhor, para poder desenvolver essas 5 principais competências. Você vai ter diversos, mais diversos insights aqui com a gente, isso eu posso te garantir. Dá uma olhada no site da Avante RH, dá uma olhada no conteúdo programático e eu te vejo aqui na Avante, hein? No dia 30 de julho e 6 de agosto, 2 sábados, para a gente desenvolver essas nossas competências. Valeu!